Pai do Senhor, meus queridos, quero nessa manhã falar sobre, baseado em Provérbios 4:23, a fonte da vida. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender sobre a fonte da vida. A palavra de Deus nos ensina acerca de algumas fontes das quais transborda água viva para a nossa saúde espiritual, e por isso a sabedoria divina nos aconselha a guardar o nosso coração. Muito bem, aqui tem dois comentários que eu vou falar sobre esse assunto. Então quero falar a primeira, quero comentar inteiro, o segundo talvez eu divida em dois. Então, falando sobre guardando o nosso coração. O coração é o centro da vida e dele que procede a fonte da vida, e nele também que nasce a fonte do mal. Provérbio 4:23, Marcos capítulo de número 7, 21 a 23, temos um comentário. Pois bem, então a Bíblia está falando sobre o coração, que é a fonte da vida. Então o coração do homem é aquilo que pulsa tudo aquilo que um ser humano possa entender. Então as ações, ela parte do coração, e por isso eu quero ler aqui a palavra de Deus. Quero ler aqui em Marcos, no capítulo de número 7, do versículo 21 a 23, para nós começar a entender sobre esse assunto. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, adultério, a prostituição, os homicídios, os frutos, a avareza, a maldade, o engano, e a desolação, a inveja, a blasfêmia, e a soberba e a loucura. Vejam bem que até loucura sai do coração do homem. Todos estes males procedem dentro e contamina o homem. Muito bem, aqui está a palavra de Deus mostrando para nós sobre o coração. Então o coração procede a saída da vida, nele procede a saída da vida, mas também nele nasce a fonte do mal. Então o coração ele pode trazer para as pessoas tanto o bem quanto o mal. O bem se fala quando o homem ele se entrega e ele tem uma vida particular com Deus. Como também, se ele não tem uma vida particular com Deus, o coração dele pode proceder à fonte do mal e da morte. O nosso coração deve ser guardado pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11. A palavra de Deus se torna gozo e alegria para os nossos corações. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Então o coração do homem deve ser guardado pela palavra de Deus. Se o nosso coração está na palavra, guardado pela palavra, firmado nós na palavra, então o nosso coração está sendo guardado. A palavra de Deus nos torna o gozo de alegria em nosso coração, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que traz alegria e gozo para o coração dos homens. Então é o que a Bíblia vai falar sobre este assunto. A palavra de Deus nos promete discernir os pensamentos e intenção em nossos corações. Hebreus capítulo de número 4, versículo 12. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é aquela que sonda o nosso coração. Então ela é aquela que vai mais do profundo do ser coração do homem. Então ela é que traz para os nossos corações, porque está falando que a palavra de Deus, ela promete discernir o pensamento e intenção do nosso coração. Ou seja, ela vai no profundo do coração do homem, porque a Bíblia diz que essa palavra aqui, ela é como uma espada afiada dos dois lados, que ela corta dos dois lados e ela penetra, certo?
Por isso, a Bíblia diz, esse comentário aqui está falando sobre que ela discerne, ou que ela vai do profundo do coração do homem, porque ela é a palavra de Deus e ela vai no íntimo do ser humano. Por isso ela é a palavra de Deus como espada de dois gumes ou de dois fios, que ela penetra, certo, em nossos corações. E é o que nós começamos a entender nessa palavra. Se o nosso coração estiver cheio de boas palavras, os nossos lábios derramarão sabedoria. Salmo 49, versículo 3, e Lucas, capítulo de número 6, versículo 45. Entende o que a Bíblia está falando sobre o coração do homem? Se o nosso coração estiver cheio de boas palavras, os nossos lábios derramarão sabedoria. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos a prudência ou ciência. Ou seja, segundo a Bíblia, o homem e a mulher crente não está falando de meio termo. A Bíblia está falando sobre o verdadeiro cristão. Porque ser crente é uma coisa, eu já disse isso em outro vídeo e eu repito, ser crente é uma condição, é uma coisa. Agora, ser o verdadeiro crente, que é chamado de cristão, é outra. Porque eu já falei do amor de Deus para algumas pessoas, eu disse, não, mas, inclusive eu falei para uma pessoa um tempo atrás, ele disse, não, mas se eu falar para você que esse pedaço de madeira é meu Deus, ele é meu Deus. Eu falei, tá certo. Se você crê que um pedaço de madeira é teu Deus, ele é o teu Deus, porém ele não pode salvar. Só que eu estou te falando para você do Deus que salva. Então ser crente é uma coisa, agora ser crente cristão é outra. Entendeu? Por isso é o que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Se o nosso coração ele estiver cheio de boas palavras, ou seja, nós recebemos a palavra, porque o coração do homem está cheio de boa palavra, ele tem que estar baseado aqui, na palavra, a palavra de Deus. Então nossos lábios derramarão sabedoria. Então, ou seja, o verdadeiro crente, ele tem sabedoria. O verdadeiro crente, ele é sábio. O verdadeiro crente, ele é prudente. Por quê? Porque do seu coração procede a saída da vida, como esse versículo diz. Então, aqui a Bíblia nos prova sobre que se o nosso coração estiver cheio de boas palavras, então dos nossos lábios derramarão sabedoria. Ou seja, o crente verdadeiro não joga a palavra fora. O crente verdadeiro não se envolve na vida dos outros aquilo que não vai valer a pena para ele envolver. Ele tem sabedoria. Nós vemos no nosso dia pessoa que diz que é até líder, mas o cara não tem nada. Está aí trazendo confusão para as pessoas, porque não tem sabedoria. Envolve naquilo que não deveria envolver. O verdadeiro cristão, o crente sábio, que tem sabedoria, e da sua boca derrama sabedoria, do seu lábio, ele envolve com as coisas de Deus, está aqui baseado na palavra. Ele não envolve com as coisas do mundo, com aquilo que não vale a pena, para que ele seja desmascarado, igual nós vemos muitos do nosso dia, que diz que é líder, que diz que é crente, que diz que não sei o quê, mas está sendo aí xingado, desmascarado pelas outras pessoas, porque não tem caráter de cristão. Então, ser crente de verdade é uma coisa, e ser crente crer, porque crer, simplesmente porque crer, que é uma fé natural, não é a fé sobrenatural. Fé natural é uma coisa, fé sobrenatural é outra. Então por isso é que a Bíblia deixa clara para nós, quando se fala sobre o coração do homem, que deve ser guardado pela palavra de Deus, tá bom? Fica aí essa palavra. Depois estarei falando sobre o tipo de fonte que produz vida. É o segundo comentário. Meu abraço e até o próximo vídeo.